Epá, aquele discurso do Montenegro soou-me mesmo a falso, sabes que um gajo ouve umas cenas, ouve um Montenegro a falar, parece que estamos num país super evoluído em que o governo e os Estados estão a trabalhar super Yeah, bem yeah, yeah, e, yeah. e nós é que estamos a falhar. Pá, acho que é uma estupidez. Pronto, e depois o André Ventura e o Chega vão-se aproveitando deste discurso, mas pronto, é o que temos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o último do ano, o 77, onde temos um episódio mais leve, onde vou apenas abordar o discurso de Natal de Luís Montenegro e fazer um rescaldo daquilo que foram os debates, pelo menos o 1 a 1, para as presidenciais. Venham comigo. O discurso de Natal de Luís Montenegro soou quase a um exercício de retórica do que um próprio retrato fiel do país real, ao apelar à mentalidade vencedora, à superação e à necessidade de abandonar o deixa andar. O primeiro-ministro constrói uma narrativa muito inspiradora, que funciona bem no plano simbólico, mas que, a meu ver, coincide com a percepção concreta que muitos portugueses têm do nosso cotidiano. Porque esse apelo à ambição, uma ambição coletiva, não tem sido acompanhada até agora por sinais claros de uma transformação estrutural da economia, seja dos serviços públicos ou até das condições de vida. Fala-se em produtividade, mas todos os salários continuam muito baixos. Fala-se em crescimento, mas os serviços essenciais continuam sob uma pressão imensa. Fala-se em mudança, mas o país continua a funcionar com os mesmos bloqueios institucionais de sempre. A mensagem politicamente é eficaz, sem dúvida, mas assenta mais na expectativa do que na evidência. E quando o discurso aponta para um futuro que ainda não conseguimos materializar no presente, corre-se o risco de acontecer aquilo que aconteceu, que é transformar a promessa de progresso num exercício apenas de retórica, ou seja, muito bonito, inspirador, mas distante da realidade vivida por grande parte dos portugueses. Indo agora para o balanço dos debates 1 para 1, para as presidenciais, que nos dizem muito mais sobre o país do que estamos do que sobre os próprios candidatos. Os números são claros. Os debates mais vistos foram aqueles onde esteve André Ventura, enquanto os confrontos entre candidatos considerados mais moderados ou institucionais, como apelidei aqui, ficaram muito aquém em termos de audiência e em termos de comparação. Isto não é o caso, não é um detalhe estatístico, é um retrato político que temos. Revela que o interesse do público não está tanto no conteúdo programático, mas na percepção do conflito, de confronto e na dramatização constante. Quando a política se vai transformando neste exercício tecnocrático sem tensão nem risco, o eleitor simplesmente desliga a televisão. E isto explica porque é que debates com enorme relevância institucional passaram quase despercebidos, enquanto os outros, mais polarizadores, concentram muita atenção nacional, é claro. Mas este fenómeno diz também muito sobre a forma como o sistema político se tem relacionado consigo próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto o governo tenta insistir numa narrativa de estabilidade, responsabilidade, crescimento, repetida no discurso de Natal que aqui falei de Montenegro, a realidade mediática mostra que a mensagem não mobiliza. Falar de mentalidade vencedora, de ambição, de superação, pode soar bem, mas sem nenhum tipo de resultado visível no cotidiano das pessoas, vai se transformar rapidamente numa retórica vazia. O problema não é a falta de progresso, é a distância entre o discurso e depois a experiência real dos cidadãos portugueses. E quando essa distância vai crescendo, este espaço é ocupado por quem sabe explorar o descontentamento. Quem é que sabe? Mesmo quem não tem soluções estruturais. O nosso querido André Ventura, o líder do Chega. E é neste espaço vazio que esta figura cresce e consegue prosperar. Não porque apresenta as tais respostas sólidas, mas que consegue dominar o ritmo do conflito político e compreender muito melhor do que ninguém a lógica do espetáculo mediático que são os debates. O paradoxo é que, enquanto nos debates mais vistos são precisamente os que envolvem estes tipos de protagonistas, isto não se traduz necessariamente em confiança para governar. Ou seja, as audiências mostram curiosidade, não consenso, atenção, não nenhuma adesão. E isso explica o paradoxo que temos nas sondagens. Muito ruído, exposição, mas muita dificuldade em conseguir transformar a visibilidade numa maioria. No fundo, o que estas presidenciais estão a revelar é um país dividido entre a vontade de estabilidade e o cansaço com o status quo. E enquanto os discursos continuam mais focados em ganhar a narrativa do que o momento, conseguem oferecer um projeto mobilizador, esta tensão vai continuar a marcar sempre o debate político português, é o que tem acontecido nestes 1 para 1 das presidenciais.
Este foi sem dúvida um ano politicamente intenso, marcado por instabilidade, ciclos eleitorais sucessivos e por uma sensação permanente de transição. Ao longo destes episódios fomos acompanhando debates, campanhas, crises, quedas de governos e o regresso constante de eleições antecipadas num país que parece ainda estar à procura de um ponto de equilíbrio. Falámos com muitos protagonistas, analisámos discursos, desmontámos muitas narrativas e tentei sempre, acima de tudo, olhar para a política para lá do ruído imediato. Se há algo que este ano deixa claro é que o nosso sistema político português está a mudar. O espaço do centro encolhe e os extremos têm ganho terreno. E a confiança nas instituições continua a ser posta bastante vezes à prova. O crescimento do Chega, a fragmentação do eleitorado e a normalização de discursos mais agressivos não são fenómenos passageiros. São sinais de uma transformação clara, muito profunda e que ainda toda a gente está a tentar compreender. É inevitável. Quero, por isso, deixar bastante claro um agradecimento a todos os que estiveram desse lado ao longo destes meses. Acho que foram 42 episódios. Comentaram, discordaram, criticaram, acima de tudo acompanharam este projeto com atenção e com o espírito crítico sempre. Este espaço existe precisamente para isso, para conseguirmos pensar a política para além daqueles slogans, para tentar perceber na realidade o que é que está a acontecer por trás daquelas manchetes dos jornais. Voltamos para a semana, como sempre. Deixo aqui as minhas redes sociais em cima. Vemo-nos, neste caso, em 2026. Obrigado por estarem desse lado.